time fez um Big Three com Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant. Kevin Durant é um dos melhores pontuadores de todos os tempos. Bradley Beal, um cara que tem o pior contrato da NBA, onde tem uma cláusula onde ele podia escolher para onde ele ia. Ele escolheu o Phoenix Suns. O Phoenix Suns deu um jeito de trazer. E o Devin Booker, que é o prospecto de Phoenix, draftado por Phoenix, é o garotinho de Phoenix. Senhoras e senhores, a gente já teve nessa virada de ano uma grande troca envolvendo um nome que já havia sido citado em outras janelas de transferência, que é o nosso mano Odi Anunoby, que foi para New York Knicks, e eu fiz um vídeo a respeito dele, então é um vídeo anterior, eu acho que vale a pena você dar uma olhada sobre a minha análise, mas eu peço desculpa se eu fui um pouquinho clubista naquelas minhas análises, mas só que é a respeito do meu time, né, então tem um pouco de carregamento disso. Mas agora que já passou essa troca, a gente já teve a primeira grande troca envolvendo 3 nomes de peso na NBA. Emmanuel Quickley, que está cotado para ser sexto homem do ano, tá jogando muito fino. RJ Barrett, que é um cara que foi terceira escolha do draft de 2019, então é um cara que já tem uma carga também de basquetebol, tá todo mundo meio que esperando a grande ascensão dele, que ainda não chegou. E o nosso mano Odi Anunoby, que é um dos melhores defensores de perímetro da liga, vai ser muito interessante ver ele jogando no Knicks agora. Após esse período, agora a gente tá carregado de especulações a respeito das trocas, que já tivemos uma grande, então até o dia 8 de fevereiro, se eu não me engano, que é onde acaba a trade deadline, tem muita coisa sendo especulada, muita gente falando muita coisa. O próprio New York Knicks agora está sendo especulado por um grande blockbuster, né, que é quando faz uma grande troca onde todo mundo vai comentar a respeito, que eles estão comentando de que o New York Knicks provavelmente pode envolver o Julius Randle numa troca, e aí pode vir atrás de uma superestrela, alguma coisa assim, e alguns nomes que estão disponíveis no mercado estão sendo cotados, mas não só para o New York Knicks, mas e sim para o Los Angeles Lakers, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje, porque tem alguns caras que chegaram há pouco tempo nos seus times, mas já estão dando indícios de que não vão permanecer por muito tempo assim. E o primeiro nome que a gente vem falar aqui é sobre DeJounte Murray. Sim, o nosso queridíssimo segundo armador do Atlanta Hawks, que chegou no time do Atlanta Hawks após ele sair lá do San Antonio Spurs, que ele foi jogado para a 29ª escolha. Ele teve aquele caminho do subestimado para poder ele percorrer até ele chegar onde ele está hoje. Inclusive performou muito bem no San Antonio Spurs, e o San Antonio Spurs viu naquela oportunidade de conseguir bastante capital com a troca do DeJounte Murray. Inclusive foram 3 escolhas de draft, mais uma escolha trocada, né, uma pick swap, mais o Danilo Gallinari para o San Antonio Spurs em troca do DeJounte Murray. E ele foi parar no Atlanta Hawks justamente para tentar suprir essa necessidade que o time tinha de tirar um peso das costas do Trae Young na questão de armação, alguém para dividir a armação com ele, ser o segundo armador da equipe e ainda por cima ser melhor defensivamente, porque o grande problema defensivo do Atlanta Hawks geralmente é quando o nosso mano Trae Young está em quadra. Fica meio óbvio, ele é baixo, ele não é forte, mas só que ele é um excelente armador, consegue achar os companheiros com muita facilidade, ele pontua muito bem, tanto dentro do perímetro, fazendo aqueles floaters, quanto arremessando quase no meio da quadra. Então o Trae Young ele não é uma futura super estrela, ele já é uma estrela do Atlanta Hawks. O problema é os teammates que estão cercando ele. Precisam ser aqueles jogadores que eu já comentei com vocês, que espaçam a quadra, jogadores defensivos, jogadores que arremessam bem para 3 para poder espaçar e fazer com que o Trae Young jogue mais fluido. E o DeJounte Murray não tá sendo esse cara, ele não tá sendo tão defensivo quanto o Atlanta Hawks esperava, e ele continua sendo bom ofensivamente, mas não ao ponto de ser a resolução dos problemas. Então provavelmente o Atlanta Hawks vai em busca de jogadores, porque a troca do DeJounte Murray veio para suprir esse leg defensivo que não supriu. Então provavelmente eles vão buscar jogadores mais defensivos pela troca do nosso mano DeJounte Murray. E aí a gente vê pelas estatísticas do DeJounte Murray que ele está numa temporada que não é ruim, 20 pontos por jogo, 37,9 a porcentagem de aproveitamento para 3 com 45 de quadra. Ele pega 4,5 rebotes com 5,3 assistências por jogo e 1,5 roubos de bola. As estatísticas dele são muito boas, porém não está rendendo um resultado para o Atlanta Hawks, porque se você comparar a posição do time que ele estava antes da chegada do DeJounte Murray, ofensivamente e defensivamente, eles estão simplesmente numa linha, eles estão literalmente no mesmo lugar. Então por isso que eu acho que o DeJounte Murray pode ser o próximo nome de troca aí do Atlanta Hawks, até porque quando saiu as especulações que ele poderia estar envolvido numa troca, o Atlanta Hawks não desmentiu, coisa que outros times com o seu segundo melhor jogador desmentiria na hora. E na hora que foi especulado a respeito de troca, a respeito do Julius Randle envolvendo para fazer um blockbuster, o Knicks não desmentiu. Então pode ser que o Knicks esteja realmente procurando uma troca para o Julius Randle. Então o time não se pronunciou ainda. Aí um dos times que foi cotado a respeito foi o Los Angeles Lakers para a ida do DeJounte Murray e o New York Knicks. Porém, o New York Knicks, como a gente já fechou com o Odi Anunoby há um dia atrás da gravação desse vídeo, eu acho que o DeJounte Murray não é mais uma opção para a gente envolver
talvez de troca, por exemplo, o Julius Randle, ou se não o DeJounte Murray vir para poder ser reserva. Eu acho que ele não viria para fazer esse tipo de coisa. Talvez ele poderia vir pro Knicks para mandar o nosso mano Donte Divincenzo por banco para vir de sexto homem, mas enfim, eu acho que o Lakers realmente é mais óbvio, assim, nessa troca a respeito dele. Mas aí o Lakers teria que começar a pensar em alguma forma de pegar o DeJounte Murray, e aí eles teriam que desistir daquela ideia do nosso mano Austin Reeves, que é o cara jovem, tão jovem, um pouco mais jovem na verdade que o DeJounte Murray, que faria essa mesma função do DeJounte Murray no Atlanta Hawks, mas eu acho que também não supriria essa necessidade do time, mas só que ele viria carregado de outras opções. Por exemplo, mais um jogador para jogar do lado, como por exemplo Taurean Prince, que querendo ou não é um dos melhores caras do Lakers atualmente para jogar de small forward, é um bom defensor, é um bom arremessador para 3, então acho que o Lakers não faria isso. E o outro cara que eu vejo nessa mesma opção, mas seria trocar 6 por meia dúzia no caso do Hawks, eu acho que eles não vão fazer, porque não vai ser um cara que vai agregar mais defensivamente, que é o cara que tem o maior contrato, que vai liberar mesmo o salary cap do Lakers, que é o D'Angelo Russell, que não estava tendo bons números nessa temporada, ele estava vindo para quase 28% de aproveitamento para 3, aí nos últimos 5 jogos ele deu aquele up, tanto que nos últimos 5 jogos ele está com 42,9% de aproveitamento para 3. Então ele meio que acordou para a vida que a situação dele não tá boa. Ele veio do banco de reservas, D'Angelo Russell foi movido para sexto homem, então isso mostra um pouco do time, o porquê que um cara que não tá produzindo, que teoricamente era para ele produzir, ele tá com 14,8 pontos, foi jogado para o banco de reservas, com 6,1 assistências, então ele não tá fazendo a função dele. E o Lakers tem algum plano aí de troca visando, já que o time está muito bem defensivamente, tanto que ganhou o In-Season Tournament, mas depois do In-Season Tournament veio numa sequência de 5 ou 6 derrotas consecutivas. Por quê? Eles estão com problemas ofensivos, eles estão precisando de mais arremessadores, estão precisando de jogadores que continuem mantendo o nível defensivo da equipe e supram esse déficit ofensivo do time. E eu acho que trocando o D'Angelo Russell eles vão ter muito mais capital, muito mais espaço na folha salarial para poder isso acontecer. Eu só não acho que pode acontecer de ser o DeJounte Murray esse cara, já que ele é um nome que está provável aí no mercado. Outro cara que foi comentado a respeito também, que a gente vai falar agora nesse vídeo, é sobre Kevin Durant. Sim, senhoras e senhores, está acontecendo novamente aquele famoso a maldição de Kevin Durant. Por quê? Toda na história do Kevin Durant, se a gente pegar o histórico dele, desde aqueles anos dele de OKC, a ascensão do time ao lado de Westbrook, de James Harden, o James Harden saiu para poder procurar seu spot, ele ficou um tempo com o Westbrook, não conseguiram ganhar título, ele foi procurar um título lá no Golden State, realmente o time do Golden State era simplesmente apelão. Depois que ele ganhou 2 títulos lá, não foi 2 títulos que foi tão bem reconhecidos assim, meio que falaram, mas esse time aí era para ganhar título, né? Então, a treta lá com o Draymond Green falando que eles não precisavam dele para ganhar título e ele saiu. E desde então, o Kevin Durant, ele como sendo um dos melhores pontuadores da história dessa liga, um dos caras mais difíceis de ser marcado, excelente arremessador de meia distância, excelente arremessador para 3, grande, consegue suprir defensivamente qualquer time, ele consegue contribuir muito bem defensivamente em trocas, marca praticamente qualquer posição. Desde que ele saiu do Golden State, foi o mesmo carrossel na vida dele. Por quê? Os times que vão adquirir o Kevin Durant, eles simplesmente abrem mão de tudo, literalmente de tudo, de escolha de draft, dos melhores jogadores disponíveis, dos melhores role players. O time fica vendido nos próximos vários anos, e quando o Kevin Durant chega lá, ele exige que ele seja cercado de outras boas estrelas para que ele possa jogar. Isso aconteceu quando ele saiu de lá e foi pro Brooklyn, isso tá acontecendo agora quando ele saiu do Brooklyn e foi pro Phoenix, e assim vai continuar sendo na carreira do Kevin Durant. E agora, o que me levou a citar o Kevin Durant aqui foi porque eu tava de bobeira rolando feed, e eu vi um vídeo de um cara que filmou assim a tela da transmissão, mostrando, cara, olha como o Kevin Durant está desmotivado. E realmente é nítido que ele tá desmotivado. O time fez um Big Three com Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant. Kevin Durant é um dos melhores pontuadores de todos os tempos. Bradley Beal, um cara que tem o pior contrato da NBA, onde tem uma cláusula onde ele podia escolher para onde ele ia. Ele escolheu o Phoenix Suns. O Phoenix Suns deu um jeito de trazer. E o Devin Booker, que é o prospecto de Phoenix, draftado por Phoenix, é o garotinho de Phoenix. O problema é que daquele time que chegou até a final da NBA lá em 2022, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém, só o Devin Booker. DeAndre Ayton não tá má, nem o Monty Williams, que era o técnico da época, não sobrou nesse time. Então o time literalmente mudou tudo que ele tinha possível para ele mudar depois da chegada do Kevin Durant. E após essa chegada, Kevin Durant, Bradley Beal e nosso mano Devin Booker jogaram muito pouco juntos. No caso, Bradley Beal, o caso mais complicado, né? Porque ele já chegou com uma lesão nas costas, quando recuperou de uma lesão nas costas, lesionou o tornozelo, e até agora ele só entregou 7 jogos com a camiseta do Phoenix Suns. Então o Kevin Durant simplesmente está se sentindo desmotivado porque ele está
está em mais uma temporada a nível de MVP. Como a gente pode ver, ele está com 29,8 pontos de média, 6,3 rebotes, 6,1 assistências, com 1,1 toco, 48% de aproveitamento nos arremessos de quadra, nos arremessos de 3 e 52 nos arremessos de quadra. Ele está quase fazendo uns 40, 50, 90 na sua temporada de número todos aí na NBA, né? Então temos um dos melhores pontuadores da história da NBA jogando ainda a nível MVP, que está num time onde não está conseguindo render, porque o time entregou tudo que tinha nesse projeto de Big Three e agora ficou apenas com o Big Three. E o Big Three não joga junto o tempo todo porque ele está lesionado, e o garrafão está fraco porque não tem mais DeAndre Ayton, tem o Jusuf Nurkic, mas que não é um pivô ruim, mas dá pra ver quando ele pega pivôs mais fortes como o Anthony Davis e ele passa mal. Então realmente o time está completamente dependendo da saúde desses três jogadores, que no caso do Bradley Beal não consegue ficar saudável. Então uma das trocas e pior que essa história, pensando bem, já aconteceu no Brooklyn, quando chegou o James Harden, o nosso mano Kyrie Irving e o Kevin Durant. Eles não jogaram nem metade dos jogos que possivelmente eles jogariam juntos, até começar a ter aquele problema com o Kyrie, vacina e tudo mais. O Barba também depois não estava mais motivado, que saiu do time, foi pro Philadelphia, aceitou ir pro Philadelphia, os caras deram um jeito de trocar, até quando o Brooklyn Nets desistiu desse processo que eles estavam enfrentando e viram que não iam levar a lugar nenhum a equipe, e eles precisavam se reforçar de novo com escolha de draft, jogadores mais jovens, passar pelo processo de rebuild novamente. E agora o Phoenix Suns, como eu já havia falado, se não conseguisse ficar saudável os três ao mesmo tempo, eles estão comprometidos até 2031. O que me faz pensar que um dos caras que é o responsável por isso foi a chegada do Kevin Durant. Desculpa, mas essa é a realidade. E aí estão falando sobre algumas trocas envolvendo o Lakers para o Kevin Durant. E como seria isso? Eles teriam que abrir mão do próprio D'Angelo Russell, que a gente citou agora nesse vídeo, mais Rui Hachimura, Taurean Prince, Max Christie, primeira escolha de 2029, primeira escolha swap de 2030. Olha o tamanho dessa troca, né, para poder fazer com que um dos melhores pontuadores de todos os tempos mudasse mais uma vez de equipe e fazer um time, mais uma vez, tirar grande parte do elenco, assim como ele fez em Phoenix, para poder que ele esteja presente. Uma coisa é fato, o Kevin Durant não está contente com os resultados que o Phoenix está entregando, ele não está feliz com o que vem acontecendo no Phoenix Suns, muito por conta de lesões, e querendo ou não, o cara fica desmotivado porque ele está jogando tudo de si, ele está naquele nível, e a gente cai naquele mesmo ciclo da maldição de Kevin Durant. Ele vale muito, mas para onde ele vai, o time tem que abrir mão de muito, o que deixa ele com poucas pessoas cercando ele para ter um bom rendimento. Então essas são as duas trocas que estão mais sendo cotadas para acontecer, e o time em foco é o Lakers, já pela insatisfação com os resultados ofensivos da equipe. Eles precisam de uma elevação no nível ofensivo, e dessas trocas que eu vi aqui, mano, eu acho que pro Lakers seria muito interessante ver ele jogando ao lado do LeBron. Seria mais uma panela ali montada, só que eu não abriria mão de Taurean Prince desse pacote que eu falei, nem de Rui Hachimura. Eu acho que para manter o plano do Austin Reeves, essa troca foi especulada, e seria muito, cara, papo, que seria muito da hora ver esses dois jogando juntos. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a respeito dessas especulações que estão rondando o mundo da NBA, com questão mais ao Los Angeles Lakers, e a esses dois grandes jogadores, que é o DeJounte Murray, é o Kevin Durant, e também possivelmente uma troca envolvendo o nosso mano Julius Randle. Eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou do que a gente falou nesse vídeo aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, pode considerar se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão, e deixando o like, você ajuda que esse vídeo chegue a mais amantes de basquete e da NBA. Eu vou ficando por aqui, nossas redes sociais estão todas aqui na descrição. Um grande abraço para o time que editou mais um vídeo brabo. Então até a próxima e falou!